Gente, vim conversar um pouquinho com vocês sobre cobranças neuróticas, sobre todos esses ideais fantasiosos de como a gente deveria ser, como a gente deveria se portar, como a gente deveria aparentar, como a gente deveria realizar certos comportamentos em sociedade e como todos esses ideais nos causam muita angústia. Semana passada, uma paciente veio me perguntar se eu achava que ela estava fazendo a terapia de uma forma certa. Eu achei uma pergunta muito curiosa e eu acho que é uma pergunta que, né, trouxe muita reflexão pra gente ali e é possível de trazer muitas reflexões para muitas pessoas. Que a primeira pergunta é o que seria fazer uma terapia de uma forma correta, né? Qual seria então o significado de uma terapia certa, de uma terapia ideal, né? Não sei, os assuntos a se trazerem para uma terapia, como trabalhar esses assuntos, como você deveria lidar com as suas angústias dentro da terapia, que eu acho que de uma forma vai num caminho exatamente contrário do que de fato a gente quer pregar dentro de uma terapia, né? Que eu acho que é essa não rigidez, essa flexibilidade. Buscar, então, trabalhar as suas angústias, os seus sentimentos, os seus entendimentos de vida de uma forma mais leve, de uma forma mais flexível, de uma forma menos enrijecida, menos é, enclausurada, talvez, nesse tanto de regra, nesse tanto de ideal. Né? Porque se a gente parar para pensar, a gente vai pelo mesmo caminho de deveria, então, existir uma forma certa de aparentar, né? Que é muito do que a gente vê com todos os preconceitos e com todos os ideais de perfeição, os ideais de aparência. Então, só existe uma maneira certa de existir no mundo, uma maneira certa de fazer uma terapia, uma maneira certa de se portar em um ambiente social, uma maneira certa de se vestir, uma maneira certa de se maquiar, uma maneira certa de deixar o seu cabelo, uma maneira certa de. Enfim. Sabe o quanto que isso tudo nos traz uma angústia? Porque nos enclausura, porque nos deixa preso num espaço muito limitado. E que esse espaço muito limitado nos dificulta muito de existir de fato, né? De realmente estar ali da forma que a gente é. E aí eu acho que vem o ponto, né? Se você se enclausura tanto, se você enrijece tanto as suas regras, você nem vai saber quem você é. Você nem vai saber dizer o que é que você quer levar para sua terapia. De que maneira você quer falar sobre esses assuntos. Como que esses assuntos te tocam e como que você vai se permitir refletir sobre tudo isso se você chega na terapia achando que existe uma maneira certa de estar na terapia, né? Achando que existe uma maneira certa de lidar com as suas angústias. E eu acho que agora falando um pouco sobre a psicanálise, né, que a gente fala muito sobre a associação livre, já falei muito aqui com vocês sobre, que é exatamente talvez o oposto de uma regra bem definida em relação à terapia, que é você falar sobre o que vier à sua cabeça, né? Associar livremente, trazer assuntos que às vezes, muitas vezes, você não vai nem perceber que tem associações que estão relacionados. Então, às vezes você vai vir falando sobre uma angústia no trabalho e associando livremente, trazendo esse assunto, daqui a pouco você traz esse assunto que parece que não tem nada a ver, daqui a pouco você fala de outro assunto e quando você vê, você tá no final da sessão falando de uma coisa que, assim, olhando de fora parece que não tem nada a ver, mas que na verdade tem total relação com a primeira coisa que você trouxe na sessão, né? Que era sobre o seu trabalho. E agora você tá falando sobre sua tia que mora lá no interior do Pará. Então, assim, essa associação livre, que é exatamente essa ideia do quanto que a gente pode perceber, se permitir perceber que os nossos sentimentos, as nossas angústias, os âmbitos diferentes da nossa vida estão relacionados, porque tem um denominador comum que somos nós, né? Na nossa vida, quem é o protagonista, quem tá vivendo essas várias coisas somos nós. Então, sim, muitas vezes essas coisas elas estão relacionadas sem que a gente perceba. A gente só vai perceber se a gente falar. E a gente só vai perceber se a gente não organizar previamente exatamente o que a gente tem que falar naquela sessão. Se a gente não se forçar constantemente a existir de uma única maneira em qualquer contexto de vida. Se você precisar existir, se você acreditar piamente nesse ideal de que só existe uma maneira certa de existir, você não vai existir. Que essa maneira certa não existe. Simplesmente isso não é real. Isso é algo totalmente construído socialmente, dentro dos inúmeros contextos de vida, que está ali para nos angustiar, que está ali para nos manter constantemente em busca de algo que não existe. E eu acho que é exatamente por isso que eu fiquei tão impactada com esse questionamento dela, sabe? De, você acha que eu tô fazendo terapia certo? Porque aí a gente dá um passo para trás e se pergunta o que seria fazer uma terapia certa. E por que que a gente acha que a gente tem que sempre fazer as coisas de uma certa maneira? Porque a gente escutou uma amiga falando que faz terapia dessa forma, então tem uma coisa errada comigo porque eu não tô fazendo dessa forma. Ou porque a gente escutou alguém falando que com 20 anos terminou a terceira língua, então tem uma coisa errada comigo, porque eu não cheguei nisso ainda. Porque eu não consegui atingir essa conquista ainda na minha vida. Quando, na verdade, provavelmente você alcançou outras conquistas que você não tá conseguindo nem se permitir enxergar. Simplesmente porque o seu olhar está enrijecido em uma única maneira ideal de existir.
Né? Como é que você vai conseguir perceber quão rica é a sua terapia e quão rico é o produto dessa terapia, tudo que você produz ali com o seu terapeuta, com o seu psicólogo, com a sua analista, com a sua psicóloga, se você nem acha que isso é produtivo, porque você acha que não tá sendo da forma que deveria ser, né? E aí eu tô usando o exemplo da terapia, mas eu acho que a gente pode falar em qualquer âmbito. Como que você vai achar que você conseguiu crescer? Como que você vai conseguir ser feliz com as suas pequenas conquistas, com seus pequenos passos, às vezes não tão pequenos, se você nem consegue enxergar eles como conquistas? Porque eles estão indo pro caminho contrário do que você acredita que deveriam estar indo? Porque alguém te falou que foi por esse caminho, então tá errado? Então tá faltando alguma coisa, porque eu acho que é muito desse mundo de produtividade também, né? Tá sempre faltando. Nunca é suficiente, porque se minha amiga faz terapia dessa forma, então eu não tô fazendo dessa forma, então eu não estou sendo suficiente, eu tô errada e eu preciso mudar e eu preciso me adaptar. E aí, o que, que eu posso fazer pra tentar ser a melhor paciente de todas, né? Ou o que, que eu posso fazer pra tentar ser a melhor estudante de todas? O que, que eu posso fazer pra tentar ser a melhor psicóloga de todos, o melhor arquiteta de todos, o melhor médico? É isso, angustia mesmo. A angustia está sempre sendo levado por uma regra, por uma única maneira de existir, por uma única alimentação correta. Porque se você não se alimenta dessa forma, tá errado. E aí você escuta outro nutricionista falando que essa forma aqui tá totalmente errada, que aquela lá que é a certa. E aí você escuta um personal falando que você pode sim fazer o agachamento, elevação pélvica. E aí você escuta outro personal falando que elevação pélvica é péssimo pra você, péssimo pra sua coluna, não vai ajudar em nada, você não vai crescer muscularmente de forma alguma. E aí, né? Porque se você parar pra escutar todo mundo que tá te falando alguma coisa, você não vai pra lugar nenhum. O que não quer dizer que não é pra gente escutar o que as pessoas estão falando. Mas que eu acho que justamente pensando no espaço da terapia, é o espaço que você vai se questionar se tudo isso que estão te falando faz sentido pra você. Se você quer ter esse estilo de vida, se você quer seguir essa cultura, se você quer seguir essa religião, se você quer seguir essa alimentação, essa atividade física, se você quer fazer esse esporte, se você quer ser esse tipo de estudante, se você quer ser uma pessoa que assiste esse tipo de série, que consome esse tipo de conteúdo, que escuta esse tipo de música, se você quer viajar pra Europa ou se você quer viajar pra Disney, é você poder escolher as coisas pra sua vida, né? E eu acho que é por aí. A gente chega a se perguntar se a gente tá fazendo a terapia certo. Mas a terapia não é exatamente para ser um espaço que não tem tanta regra, que é para você existir da sua maneira, na sua forma de existir, na sua forma mais natural de existir, na sua forma mais genuína, mais honesta consigo mesmo, com o outro, com quem você tá compartilhando aquele momento, para falar das suas maiores angústias, para falar daqueles monstros que você não quer assumir que são seus, para falar daqueles traumas de infância, daqueles momentos tão angustiantes para você. Ou às vezes, pra falar do pão de ló que você aprendeu a fazer no TikTok. E tá tudo bem. Essa é a questão. Tá tudo bem. Tá tudo bem você existir de uma maneira, tá tudo bem você existir de outra, tá tudo bem todas as suas amigas quererem fazer a terapia de uma forma, quererem praticar esse esporte, quererem ouvir essa música. E você não. É claro que a gente vai se questionar, por que não? Por que, que todas minhas amigas estão fazendo de uma forma e eu tô fazendo de outra? O que também é conteúdo ali pra terapia. O que não quer dizer que tá errado. Mas se é diferente e tá te trazendo um ponto de questionamento, um alerta ali, vamos falar sobre. Não entendendo como errado, mas entendendo como diferente, entendendo como uma curiosidade, como um questionamento de vida. Entendendo que uma coisa pode fazer muito sentido pra você e não fazer sentido pra outras pessoas. Que você não precisa se sentir errado o tempo todo. Você não precisa achar que você tá sempre faltando, que você nunca tá conseguindo entregar o que você quer entregar, que você nunca tá conseguindo produzir o suficiente, porque essa produtividade ela não existe. Esse ratinho ali dentro daquela rodinha, ele não existe, ele é idealizado, ele é construído. E tá todo mundo sofrendo pra tentar ser ele. Pode ser que tenha muita gente que consiga crescer de uma forma impressionante. E outras pessoas que fazem as mesmas coisas e não crescem. O ponto é que essas coisas, o que você faz pra sua vida, pra tentar crescer na sua vida, no seu contexto, tem que fazer sentido pra você. Você tem que achar que aquilo faz sentido e que é a maneira que você quer viver a sua vida. Que é a maneira que você quer seguir suas regras, que você quer construir as suas regras. E que você quer ter suas vulnerabilidades, e os seus momentos de sensibilidade, os seus momentos de pausa. Acho que é o ponto principal dessa ideia de produtividade, dessa cadeia de produtividade. É você querer ter a sua pausa e a sua pausa não ser errada. É você querer encontrar certas pessoas em certos momentos e não querer encontrar em outros. É você poder escolher com quem você quer compartilhar esses momentos. É para você poder escolher se você quer fazer terapia dessa forma ou de outra. Porque não precisa ser uma única maneira. Não precisa existir, você não precisa existir no mundo de uma única maneira. Você não precisa consumir os mesmos conteúdos, você não precisa produzir os mesmos conteúdos, você não precisa nem produzir conteúdo se não fizer sentido pra você. Você não precisa ler os mesmos livros,
Você não precisa assistir as mesmas séries, escutar as mesmas músicas, fazer a terapia igual todos os seus amigos e todo mundo ao seu redor. Você não precisa fazer um concurso, se você não quiser. Você não precisa ser autônoma se você não quiser. Você não precisa ir pra academia todos os dias da semana se pra você é muito mais divertido nadar. E você também não precisa nadar se não faz o menor sentido pra você. Tirando, né, infância ali, aprender a nadar por segurança, mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Então, assim, eu acho que eu não sei, sabe? Eu não sei se é muito dessa fase de vida adulta, que muitas pessoas estão entrando nesse espaço de quem sou eu. Mas acho que essa é a pergunta mais rica de todas. Quem é você? Não quem é sua amiga que faz terapia dessa forma, quem é sua mãe que sempre te falou pra fazer dessa maneira, quem é sua irmã que faz assim, então você tem que imitar sua irmã, quem é sua namorada que faz dessa forma, então é assim que tem que ser. Mas quem é pra você? Quem é você, pra sua vida? E se isso incomoda os outros, isso também é um ponto de reflexão. Sem dúvida alguma, você pode se questionar. Será que eu estou fazendo alguma coisa que incomodou o outro? Será que eu de fato tenho que mudar algum comportamento meu? Todas essas são perguntas muito importantes. Mas se você já se responde essas perguntas e não consegue identificar se você fez alguma coisa de errado, às vezes o simples fato de você existir de uma forma diferente incomoda. Incomoda porque tá todo mundo igual. E você não precisa ser.